Olá pessoal do nono ano, espero que estejam todos bem. Hoje trabalharemos a semana 2 do PET volume 4, na página 84. Nosso tema de hoje são sistemas agrícolas, mais especificamente a agricultura de jardinagem e a agricultura intensiva. Mas antes de iniciar a nossa videoaula, eu vou me apresentar. Meu nome é Larissa Egídio, eu sou aluno do 6º período do curso de licenciatura em Geografia no Instituto Federal de Poços de Caldas e faço parte do PIBID. Ao longo dessas semanas, estarei auxiliando vocês na compreensão dos conteúdos e das atividades do PET. Vamos lá? Bom, para iniciar nossas discussões, eu trouxe um vídeo para vocês a respeito da descoberta da agricultura, para que vocês entendam como se iniciou esse processo de uso e ocupação do solo ao longo da história da humanidade. Aproximadamente 12 mil anos atrás, chegamos ao fim da última era glacial do planeta, período em que houve intenso resfriamento da superfície e da atmosfera terrestre. Até essa época, todos os seres humanos que habitavam o mundo viviam da caça e da coleta de alimentos. No entanto, a elevação da temperatura, da umidade e o derretimento do gelo provocaram diversas mudanças na fauna e na flora, como a extinção de grandes animais, o aumento da fertilidade do solo e a formação de florestas. Isso provocou também mudanças em nosso estilo de vida. Os caçadores-coletores precisavam transportar alguns grãos para moê-los e cozinhá-los. Nessa tarefa, espalharam sem intenção vegetais pelas terras por onde passavam. Com o tempo, observaram e perceberam que os grãos que caíam no solo brotavam e que isso dava origem a uma planta da mesma espécie. Assim, aprenderam a cultivar alimentos. Provavelmente, essa descoberta foi feita por mulheres, responsáveis pela coleta de vegetais e, por isso, observavam mais de perto o ciclo das plantas. No mesmo período da pré-história, chamado Neolítico, os seres humanos também aprenderam a domesticar outras espécies de animais, como porcos, ovelhas e cabras. Utilizavam a carne e o leite como fonte de alimento, o couro e a lã para a fabricação de tecidos e, posteriormente, alguns animais passaram a ser utilizados como transporte de pessoas e de cargas. A agricultura e a domesticação de animais transformaram enormemente a vida dos seres humanos pré-históricos. Por isso, fazem parte do que chamamos de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Cultivar alimentos exige uma grande dedicação. Dessa forma, a humanidade, até então nômade, passou a erguer moradias para cuidar das plantações. As casas eram construídas próximas umas das outras, e também há rios, que fertilizavam a terra e forneciam água para as pessoas e os animais. Assim, surgiram as primeiras aldeias. Nelas, os seres humanos passaram a desempenhar outras atividades, como a fabricação de vasos de cerâmica para armazenar e cozinhar alimentos. Com o tempo, as técnicas agrícolas melhoraram, a população aumentou, novos trabalhos surgiram, as aldeias se transformaram e deram origem às primeiras vilas e cidades. Portanto, a descoberta da agricultura foi o ponto-chave para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Falando assim, parece que todo esse processo foi muito fácil, não é mesmo? No entanto, a transição da condição de caçador-coletor para a de agricultor-produtor não ocorreu de forma rápida. A domesticação de plantas se deu em um longo processo. Os seres humanos permaneceram seminômades durante um longo período, até que muitos grupos se tornaram sedentários, isto é, fixaram moradia em algum lugar. É importante lembrar que a caça e a coleta de alimentos continuaram a ser praticadas, mas já não se dependia exclusivamente delas para sobreviver. Além disso, sabemos que a Revolução Agrícola não ocorreu ao mesmo tempo, nem no mesmo ritmo em todo o planeta. O cultivo de alimentos começou a ser praticado principalmente em locais onde o clima era favorável e onde existiam rios. A partir da análise de vestígios materiais, pesquisadores descobriram que o Crescente Fértil, apelidado de o berço da civilização, foi o primeiro a praticar a agricultura. Essa região abrange os territórios do Egito, Mesopotâmia, Síria e Palestina. Hoje em dia, mais de 80% da nossa alimentação é baseada nos vegetais que começamos a cultivar no período em que a agricultura se iniciou. Os avanços tecnológicos nos permitiram produzir mais alimentos, mas não variar as espécies. Isso acontece porque a grande maioria dos animais e das plantas existentes no mundo não pode ser domesticada.
Diferente do que costumamos pensar, a agricultura trouxe ao ser humano um aumento na quantidade de alimento disponível, mas isso não acarretou necessariamente numa melhora na qualidade da sua dieta. Ao caçar e coletar, os humanos se alimentavam do que estava disponível na natureza em determinada época. Portanto, a variedade das fontes de nutrientes era mais alta. Possuir menos fontes de energia levou a uma debilidade do sistema imune dos seres humanos. Portanto, houve um aumento na propagação de doenças infecciosas. Para dar conta dos nutrientes necessários para a sobrevivência de nossos antepassados, a produção de alimento teve que se intensificar cada vez mais. O aumento na quantidade de alimento possibilitou o crescimento das populações, mas a humanidade se reproduziu tanto que tiveram que produzir ainda mais comida. Nesse cenário, cuidar da terra, tarefa que já é difícil em pequenas produções, passou a exigir um maior esforço físico. O corpo dos caçadores-coletores não tinha a estrutura necessária para o trabalho no campo. Passar horas arando a terra e carregando muitos litros de água desencadeou alguns problemas de saúde para nossos antepassados. Foram encontrados muitos fósseis com deslocamento dos discos intervertebrais, hérnias e artrite. A adaptação dos nossos corpos para essas funções pesadas ainda não se deu por completo. Até hoje, pessoas que trabalham na lavoura precisam cuidar muito de si, principalmente no que diz respeito à saúde postural. Hoje, não conseguimos imaginar o mundo sem a agricultura, mas é possível pensar em formas sustentáveis e saudáveis de praticar essa atividade tão importante para a nossa vida. Precisamos cuidar muito bem de quem produz o alimento que vai parar na nossa mesa. Então, os sistemas agrícolas definem como os seres humanos desenvolvem a agricultura, ou seja, a produção do alimento, conforme foi mencionado no vídeo. Essa produção é classificada de acordo com as técnicas de cultivo, a área cultivada e a distribuição de seus produtos. Lembrando que as culturas agrícolas, para a defesa dos solos, elas devem se distribuir de acordo com o relevo. Esses sistemas eles estão apresentados de duas maneiras distintas. A primeira é a agricultura extensiva ou de jardinagem e a segunda é a agricultura intensiva ou comercial. A agricultura de jardinagem ela é uma forma extensiva de produção relacionada à subsistência, que visa a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que ele faz parte. Nos sistemas agrícolas, esse é o mais familiar e pode ser aplicado com técnicas rudimentares de irrigação e adubação orgânica, além de apresentar uma baixa produtividade, um baixo investimento financeiro e uma utilização reduzida de insumos e tecnologia. Vale destacar também que essa baixa produtividade por hectare, ela não está diretamente ligada com a quantidade de produção. Então, mesmo com a quantidade reduzida de produtividade pela área, quando a chuva acontece no tempo esperado e o solo está em boas condições para o plantio, é possível ter uma produção elevada, algumas chegando até a alcançar toneladas de alimentos. Dessa forma, então, essas técnicas requerem o conhecimento do solo, do clima, o melhor lugar e época para ser feito. Além disso, esse sistema agrícola se utiliza a rotação de culturas, em que essas comunidades conseguem melhores resultados, uma vez que as leguminosas, por exemplo, aumentam a fixação de nitrogênio no solo, que funciona como um macronutriente que atua como um adubo natural. Ela é amplamente praticada nos países como a China, a Índia, o Vietnã, Filipinas, Indonésia, Tailândia, entre outros, que são países que têm um pouco espaço disponível para a agricultura e o relevo pouco propício, que levou então uma interessante adaptação no cultivo. Então, por lá, os vales de grandes rios e encostas de morros são aproveitados através de um processo conhecido como terraceamento, que consiste na formação de degraus em regiões íngremes com o intuito de aproveitar as grandes chuvas do verão ou chuvas monsônicas e impedir a degradação dos solos. Então, esse processo, conhecido como cultivo em terraços, é uma técnica agrícola geralmente utilizada através do parcelamento de rampas niveladas no solo. Então, esse processo ele foi desenvolvido pelos incas, que viviam nas montanhas da América do Sul, e possibilitou o cultivo de vegetais em regiões bastante montanhosas. Então, quando chove,
Ao invés da água da chuva levar os nutrientes e as plantas do solo pela encosta, ela acaba escoando para o terraço ao lado de uma espécie de rede de canais, o que acaba ajudando a acumular água no lugar certo. Então isso ajuda a manter algumas áreas secas e outras molhadas, sendo muito importante em regiões muito montanhosas e ao mesmo tempo muito chuvosas. Como consequência, essa técnica passou a ser mais explorada em outras partes do mundo, como a África, que também sofre com problemas de produtividade agrícola. Porém, esse processo também pode ter algumas desvantagens, como, por exemplo, a saturação da água da chuva, né, que pode causar o transbordamento de água durante a estação mais chuvosa e resultar em deslizamentos de terra, caso não seja bem administrado. Então, para isso, se utiliza uma grande quantidade de mão de obra, além de, em geral, necessitar aí de um cuidado mais minucioso na sua produção, né, próximo aí ao cuidado que se deve ter a um jardim, e por isso que é chamada de agricultura de jardinagem. Já a agricultura intensiva europeia, né, é um sistema agrícola que tem como característica básica a elevada produtividade, né, sempre com o emprego aí de diferentes máquinas. Então, além dessa mecanização, a gente tem técnicas usadas como, por exemplo, o uso de adubos químicos, a manipulação genética, né, que seriam os alimentos transgênicos, e equipamentos de última geração. Então, no caso do agronegócio, né, esse sistema ele é reconhecido por esses elementos, além da produção em larga escala da monocultura, né, que seria um único tipo de fruta ou hortaliça, um elevado uso de combustível e insumos, um avançado sistema de irrigação e de estufas, uso de agrotóxicos, de adubação e correção do solo, controle de erosão e fertilidade, enfim, várias outras técnicas aí mais modernas para conseguir se obter sempre uma alta produtividade. Mas apesar dessa mecanização e do avanço tecnológico, essas atividades agrícolas elas também estão sujeitas à influência dos fatores naturais. A interferência, né, pode se dar de várias maneiras, mas principalmente pelo clima e também pelo solo. Tá? Então, essa forma de agricultura ela é resultado das alterações do mercado financeiro mundial, né, que atualmente os grandes grupos empresariais é que passaram a administrar as diversas fazendas pelo mundo, né, aplicando técnicas mais modernas de cultivo e que permitem, então, uma grande produtividade. Então, ela é típica, né, de economias desenvolvidas e também é praticada em países com industrialização recente. No caso do Brasil, o modelo intensivo está embrenhado aí no setor primário, sendo responsável pela exportação de alimentos para outros países. Então, na agricultura extensiva, nós temos uma produção voltada mais para o mercado interno, né, mais para o consumo próprio, enquanto que na agricultura comercial, né, ou agricultura intensiva, a gente tem uma produção voltada para exportação. Tá? Então, isso só reforça o fato de que a comida que chega na nossa mesa não é pelo agronegócio, e sim pelos pequenos produtores. Então, agora que vocês já sabem um pouco mais sobre o assunto, vamos praticar? As atividades vocês podem acompanhar na página 86 da semana 2 do PET volume 4. 1. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir sobre a agricultura na Ásia e na Europa. Primeiro, na Ásia, as chuvas monsônicas atrapalham o processo de agricultura e de jardinagem? Se lembrem o que são chuvas monsônicas? Será que elas atrapalham ou favorecem o processo? Segundo, a agricultura de jardinagem utiliza técnicas sofisticadas de plantio ligadas às novas tecnologias? Terceiro, o sistema de rotação de culturas faz parte da agricultura de jardinagem. Comentamos isso em aula, hein? Quarto, a agricultura europeia é altamente tecnológica? Quinto, na Europa, os grandes conglomerados do agronegócio são beneficiados em relação ao produtor familiar? Sexto, tanto a agricultura europeia quanto a asiática priorizam o cultivo de culturas típicas de suas regiões? Será? Sétimo, a agricultura europeia, de forma geral, emprega mais as novas tecnologias do que a agricultura asiática? Oitavo, o relevo é um importante condicionador para o tipo de agricultura que se desenvolve em cada localidade. Bom, gente, todos esses itens nós comentamos durante a nossa aula e também estão nos textos
que o PET traz. Então, caso vocês ainda tenham dúvida, é só estar voltando lá na nossa aula ou então relendo o PET, ok? 2. Observe a imagem da agricultura de jardinagem asiática e explique como é feito o plantio usando técnica do terraceamento. Bom, gente, essa técnica a gente também comentou bastante durante a aula, uma técnica bastante importante e que caracteriza esse sistema agrícola. Tá? Então, caso vocês ainda tenham ficado em dúvida ou não se lembrem, é só voltar no vídeo e acompanhar o processo como acontece, tá? 3. Nas encostas montanhosas, onde a erosão é mais intensa, devem-se cultivar de preferência em cima de terraços produtos permanentes, como a arboricultura. Os vales e as planícies ficam reservados para as culturas temporárias. A principal ideia contida no texto é o fato de que a. As culturas para a defesa dos solos devem se distribuir de acordo com o relevo. B. As técnicas agrícolas estão na dependência dos tipos de relevo. C. As técnicas agrícolas variam de acordo com os tipos de cultivo. Ou D. O relevo não pode interferir na escolha dos cultivos. Bom, gente, para responder essa questão, é preciso se atentar aos elementos como, por exemplo, encostas montanhosas, vales e planícies, tá? Esses elementos remetem às formas de relevo. E essas formas de relevo, certamente que elas possuem relação com as técnicas e também com os tipos de cultivo. Então, é importante analisar esses fatores antes de escolher o local mais apropriado para realizar esse plantio. Leiam com bastante atenção, né, essa questão e que vocês venham aí conseguir responder. Caso tenha dúvida, só voltar na nossa aula também. Mas é importante frisar essa relação íntima, né, entre o clima, o relevo e também a técnica a ser utilizada. Tá? 4. Países europeus como França e Alemanha têm valorizado principalmente nas 2 últimas décadas o estabelecimento da menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo, o que se denomina circuito curto. Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar, no máximo, o intermediário entre o produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Considere a definição apresentada e analise as 3 afirmações. Primeiro, a proximidade entre áreas de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução da emissão de CO2? Segundo, o objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias, com ganhos advindos da redução dos custos de transporte? 3. Com o circuito curto, são geradas novas relações sociais, pelas quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o consumidor quanto para o produtor. Então, gente, para responder essa questão, a gente precisa, então, entender esse processo, né? Então, esse circuito curto, ele visa aproximar, né, o produtor do consumidor, diminuindo essas distâncias e, consequentemente, interferindo na questão do transporte. Possui aí uma relação muito próxima com a emissão de CO2, tá? Então, esses fatores são interessantes a gente observar para poder responder. E também lembrando que quem põe comida na nossa mesa não são as grandes indústrias alimentícias, e sim os pequenos produtores. Tendo como base esses itens, vocês conseguirão responder essa questão. Está correto apenas o que se afirma em A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1 e 3 e D, todas as alternativas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Caso tenha surgido alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato. A gente fica à disposição, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima!